Tudo bom, meus lindos? Como é que vocês estão? Nós estamos começando mais um podcast de Tudo para Todos. Eu estou muito feliz de estar recebendo na casa um amigo meu já de um tempo. Nós não vamos falar de data, eu não gosto de falar de data, que a gente vai vendo, a gente vai ficando velho. Mas eu estou muito feliz de receber Júnior Gomes, meu amigo, meu pastor, meu colega. Seja muito bem-vindo nesse podcast. Matheus, muito obrigado. Estou muito alegre, literalmente, de poder estar aqui. Tenho acompanhado alguns podcasts e tenho visto um resultado muito positivo. E acredito que Deus está disponibilizando essa ferramenta para você aí, para alcançar pessoas, né? Hoje o cristianismo conta com o advento das redes sociais para alcançar pessoas e meu desejo aqui é que nessa conversa aqui alguém possa ser tocado por Deus. Amém. Gente, desde já eu quero já aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores. Station One Studio, vocês que querem fazer uma gravação, não perde não, é top. Está já na forma da nossa pessoa incrível chamado Duda. Esse cara é sensacional. Você tem que entrar em contato com ele. Nós também queremos agradecer também já desde já a ML Essencial, que vem nos patrocinando com as nossas comidas. Você que já está de casa já sabe que a gente adora comer e conversar, é um bate-papo, é uma sala, é incrível. E se você quer ver o seu comercial, sua empresa, sua moda, gostaria de ouvir aqui no nosso canal, por favor, entre em contato direto no nosso direct. Eu ou a Vivi estaremos te atendendo e vai ser o maior prazer fazer uma parceria com você. Então, bora lá! Pastor Júnior, Oi. nós vamos começar esse podcast primeiro. Quem é o Júnior? Irmãos, mãe, filhos, casado, esposa. Quem é o Júnior? Cara, o Júnior é casado, muito bem casado com a Bruna. É pastor pela misericórdia de Deus, né? Já há algum tempo. Pregador itinerante também, conciliado a isso. Dou algumas aulinhas aí de teologia, né? E eu acho que é isso. Júnior mesmo é o conjunto de tudo isso aí. Maravilha. Pastor Júnior, eu acho que mais do que tudo a gente vai abordar alguns assuntos bem bacanas aqui. Um dos intuitos é instruir, inspirar e ver que as pessoas tenham visão de mundo na realidade, né? E eu queria começar já com um assunto um pouquinho polêmico sobre a igreja hoje. Então, eu quero utilizar esse seu dom, esse seu talento para dar uma polemizada, mas não uma polemizada assim. Saudável, Uma coisa saudável, uma coisa de entendimento. Pastor Gino, a gente sabe que muitos dos pastores, muitas das pessoas que estão na frente, eles utilizam a PNL, Programação Neurolinguística, para com o povo. E eu queria saber qual que é a sua visão mediante a isso, mediante a igreja. Matheus, eu acho, em partes, que ela é positiva. Ok. Eu acho que o maior problema é quando essa fala ela vem acompanhado de uma teoria coach. Aham. Então, a nossa teologia, a nossa religião e essa ideia coach não tem um relacionamento. Ok. Não sou contra coach, muito Uhum. pelo contrário, acho muito bacana, mas quem é coach fica no coach e a gente que é uma igreja, instituição religiosa, fica com a nossa teologia. Então, acho ela positiva quando se trata de falar bem, quando se trata de, vamos lá, de melhorar aspectos, por exemplo, da pregação, não é? De uma boa aula de teologia. Então, até aí eu concordo, não é? Eu acho que o que não pode é ela virar um pragmatismo aqui dentro. Não é? Perfeito. É você conhecer essas ramificações aí e usar ela para manipulação dentro da igreja. Pastor, você tem conhecimento, acredito eu, que em lavagem cerebral, né? Que o pouco que eu estudei, a gente sabe que muitas pessoas elas estão
sofreram esse processo, né? Por maldade de alguns, por problemas de vida mesmo, né? Tanto familiar quanto problemas até mesmo dentro da instituição chamada igreja que nós vivemos hoje. Hoje, olhando friamente, existe uma maneira de se sair disso para quem está preso nisso e não consegue enxergar isso? Porque é difícil você se enxergar quando está dentro desse processo. Mateus existe. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho uma visão de que um crente ele pode ser comparado a um pássaro. E um pássaro, para voar, ele precisa de 2 asas, não é? E para nós, uma dessas asas é a oração, não é? Seu devocional, sua comunhão com Deus, seu caráter em relação a Deus. E essa outra asa é o seu conhecimento. Então, existe muito essa lavagem cerebral e parte da culpa é da liderança, não é? Mal intencionada. Sim. E parte da culpa é dessas pessoas que, por não conhecer a Bíblia Sagrada, por não ter uma visão clara da teologia, não é? Uma teologia bíblica, não estou falando de teologia liberal e nem de teologia da prosperidade bíblica, eles acabam cedendo a essa lavagem. E aí um outro grande problema é a gente vive em um país livre. A gente aqui, a igreja não está sendo perseguida. Exato. A gente não cultua dentro de um porão. Uhum. E nem com uma arma na cabeça. Não é? A gente está num país onde você pode ter mais de 200 Bíblias na sua casa. Livros quantos você quiser. E não só isso. Tem as redes sociais. Então, nas redes sociais, você tem lá um monte de curso de teologia. Você tem um monte de curso de conhecimento. Um monte de curso de como ler a Bíblia. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é? Então, eu delego essa culpa parte para a liderança mal intencionada, sim. Não é? Influenciadora, que influenciam nessas questões de prosperidade, nessas questões liberais também. E eu acho que a maior parte da culpa é do povo. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. E a partir do momento que você conhece a Bíblia, que você busca entender a Bíblia, que você tem interesse na Bíblia, você começa a se libertar dessas prisões aí que a maioria desse pessoal está colocando. Exato. Pastor, vamos começar então por algo bem simples. Quem nos assiste, nós estamos aqui para pegar algumas coisas teológicas, mas primeiro, Pastor Júnior, o que é teologia? Para quem nunca viu, para quem nunca sabe, para quem nunca pensou que existisse, o que é teologia? Bom, a teologia ela é o conhecimento de Deus, não é? Não é que quem estude teologia vá entender Deus, porque não vai, nunca. Porém, a teologia ela abrange temas que, por exemplo, facilita a interpretação da Bíblia, entendimento da Bíblia. Nós temos lá a hermenêutica, que é uma matéria da teologia, que vai te ensinar a interpretar a Bíblia, a ler um texto. Dentro disso a gente tem a exegese, que vai te ensinar a extrair um texto, não é? Ou extrair do texto. A gente tem soteriologia, que é sobre salvação, hamartiologia, que é sobre pecado. Porque a Bíblia é o seguinte, eu vou tentar simplificar o que a teologia faz. Tem muita gente que tem dificuldade na leitura da Bíblia. Ok. Não é? Muita gente. Eu digo muita gente porque é da minha própria família, minha mãe, às vezes, meus irmãos. Tem dificuldade. Aí chega pra mim, às vezes, e fala, poxa, eu leio e não consigo entender absolutamente nada. Não é? E é como se você fosse entrar em uma cidade, não é? E você não conhecesse as ruas. Não conhecendo, o que vai acontecer? Você vai se perder.
Exato. Isso é fato. E o que que a teologia faz? A teologia, ela é como se fosse um helicóptero que te leva para cima da cidade e de cima da cidade te mostra todo o panorama da cidade. Então, você está aqui em cima, você viu todo o panorama. A próxima vez que você entrar por essas ruas, você já sabe que aqui sai ali, que aqui sai ali, que aqui sai ali, não é? Então é isso que a teologia faz. E ela é muito importante. É muito importante para a igreja, para quem prega, e não só para quem tem um intuito, eu quero ser pregador e quero fazer teologia, quero ser pastor, quero fazer teologia. Não. Todo cristão precisa de uma boa teologia. Isso é um ponto-chave, né? Porque o que é vinculado hoje na sociedade é que a teologia ela é direcionalmente ou exclusivamente para o pastor. No entanto, que eu já ouvi falas de que se o pastor não tem teologia, ele não é pastor. Como que é isso daí? Ô Mateus, o mundo hoje está cheio de perguntas. Sim. E dúvidas. Não é? Dentro da faculdade, dentro da empresa, dentro da escola. E eu vejo hoje a necessidade de termos teólogos em todas essas áreas. Nem todo mundo que estuda uma teologia vai ser pastor ou vai ser pregador. Não é? Às vezes Deus quer que ela faça teologia porque, de repente, essa teologia vai ser útil dentro da casa dela. Sim. Então, você fez teologia para quê? Para ganhar minha casa. Você fez teologia para quê? Porque eu tô dentro da escola e dentro da escola filosofia e um monte de coisa, muito tipo de ideologia, não é? Então, consigo responder tudo isso. Hoje nós temos muitas vertentes, né? Muitas igrejas, muitas pessoas pregando, falando. Hoje em dia, na verdade, você pode falar o que quiser na realidade, né? E assim, eu acho que quanto mais você fala algo, né? Não sei quem disse isso, mas quando uma mentira ela é pregada muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Então, enfim, nós temos aí muitas verdades. E na realidade, cada um tá pregando a sua verdade de acordo com o que acredita, né? Eu acho isso, na realidade, um pouco triste, né? Por parte da igreja, porque a Assembleia de Deus, ela prega algo diferente, ela prega como se fosse a única verdade. A Deus e Amor prega como se fosse a única verdade. A Adventista vem e prega como se fosse a única verdade. E assim nós temos vários que pregam como se fosse a única verdade e a única verdade de salvação, né? E aí nós nos pegamos no meio de todas essas verdades que cada um prega entre si. E você fala assim, pô, caramba, que ponto eu sou salvo? Ou em que ponto eu posso ser salvo? Ou o que é realmente a verdade? Então, acho que essa pergunta, ela acaba sendo pertinente pra gente. O que é essa verdade? Né? O que é a salvação, Pastor Júnior? Como é que eu faço para chegar nela? Porque eu tô ouvindo muitos falando, mas perdido no meio de tudo isso. Cara, simplificando, a salvação ela pertence a Deus e a gente só vai por meio de Cristo. Simplificando. É só Cristo. Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo. E não existe outro caminho. A gente vive um tempo, aquilo que você falou, onde a mentira está tão parecido com a verdade, onde o profano está sendo confundido com aquilo que é sagrado, onde as pessoas têm tanta dificuldade de dizer quem é quem. Eu vou ser um pouco extremista aqui, mas em muitos lugares existe uma manipulação diabólica no meio dessas, aquilo que você falou, mentira, que parece uma verdade. Sim. Por exemplo, o diabo, ele é muito estrategista e ele não tá preocupado de sair aí assassinando um monte de crente, colocando uma arma na cabeça. Hoje ele pega uma mentira e consegue diluir essa mentira em poucos potes de verdade. Então, as pessoas são enganadas facilmente, não é? Porque acha que aquilo ali é uma verdade, só que por trás daquela verdade é uma mentira e uma baita mentira, não é? Então,
Em relação à salvação, a salvação ela só é possível por meio da graça. Não é? A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o caminho para a salvação é literalmente uma entrega de vida completa, não é, a Cristo, reconhecendo a sua morte, não é, o seu sacrifício. E através desse reconhecimento começa a obra, não é, da regeneração, da santificação, da adoção e da... Falei? Santificação, regeneração, adoção, não é? E eu acho que esse é o caminho, não é? Buscar a Cristo e querer conhecer a Cristo. Esse é o caminho. Um outro ponto também, reconhecer a nossa miséria. Que eu acho que caminhar com a salvação é primeiro você reconhecer o seu estado. Reconhecer quem você é, suas mazelas, não é suas coisas ocultas, seus pensamentos, seus sentimentos. E literalmente reconhecer que você precisa de salvação, cara. Exatamente. Você precisa de salvação. E aí, depois desse reconhecimento aí, é uma vida de entrega, literalmente, a Cristo, não é? Nós não merecemos ser salvos. Exato. Não merecemos, mas pela graça de Jesus Cristo encontramos salvação. Isso é lindo, meu pastor. Eu acho que para o jovem que ele tá perdido hoje, mediante a tantas falas, tantas pessoas que se colocam como tal, né, como pregador da verdade, como a gente ouve em alguns catálogos, você fica meio assim, meu, peraí, até que ponto, né? E aí hoje, né, para quem nos assiste, o nosso intuito é trazer luz ao seu entendimento, né? O nosso intuito é trazer as coisas claras na mesa. Então, nada mais do que claro, do que ter alguém que tem um conhecimento e de causa aqui com a gente hoje, que a gente está muito feliz, né? E aproveitando, nós vamos aqui tirar algumas dúvidas, Pastor Júnior. Acho que uma das primeiras dúvidas primeiro vai pro cristão macaco velho, né? Porque eu acho que assim, o cristão macaco velho, que me dá raiva de algum modo, coloca isso como imposição. Outros colocam isso como Velho Testamento. Outros falam que é do Novo Testamento, que não é mais. Mas vamos lá, meu pastor. Primeiro pro macaco velho. O que é o dízimo? Vamos lá, gente. Vamos entender esse processo aí. Tenta reformular a pergunta. Por exemplo, o que é o dízimo para esse crente macaco velho aí? No ponto de vista dele ou no meu ponto de vista? Então vamos lá. No seu ponto de vista, melhor dizendo, o que é o dízimo? É um ato de amor a Deus. No meu ponto de vista. É um ato de amor. Não é? É aquilo. Quando você ama a Deus, você entende que você o adora porque o ama, ora porque o ama, louva porque o ama, prega porque o ama. Só que esse amor é tão intenso, mas tão intenso que você entende que você precisa mostrar esse amor também com alguma coisa física. Não é? Então, é igual um casal de namorado. Não é? Você demonstra o seu amor pela sua namorada mandando mensagem, não é? Pessoalmente dando um abraço, pessoalmente dando um beijo. Só que você ama tanto aquela pessoa e esse amor é tão intenso que você vai, às vezes, pegar algo físico para demonstrar esse amor. Não é só as palavras. Você compra uma caixa de bombom, compra o urso. No meu ponto de vista, o dízimo é isso. Não é? É você amar tanto a Deus que você entende que Ele é merecedor de tudo aquilo que é princípio na nossa vida. Então, eu não dou o dízimo a Deus com medo do devorador vir na minha casa. Eu dou o dízimo a Deus porque eu amo Deus. Eu não dou o dízimo a Deus porque
eu considero Deus como um banco, então eu vou dar aqui porque ele vai me devolver aqui. Não. O que ele precisava fazer por mim, ele fez. João 3,16. Não é? Então, eu dou porque eu amo muito Deus e entendo que se eu tô de pé, eu tô por ele. Se eu tenho saúde para trabalhar, eu tô por ele. Se eu respiro, é porque ele me deu saúde. Se eu tenho o que comer, é porque ele me deu o que comer. Então, é uma forma, é uma expressão de amor. Na verdade, não só de amor, de adoração também, não é? Porque é o seguinte, tem muita gente que confunde adoração com liturgia de culto, não é? Então, eu tô indo para a igreja adorar a Deus. Eu tô indo pro culto adorar a Deus. Só que quando você olha a história de Jó, você percebe que a adoração a Deus ela é uma totalidade de vida. Exato. Não é? Então eu não adoro a Deus só quando eu tô pregando, que eu tô sentado no culto. Eu adoro a Deus quando eu levanto cedo para trabalhar. Eu adoro a Deus quando eu honro a minha esposa. Eu adoro a Deus quando eu trato bem os meus próximos. Quando eu sou honesto nas minhas coisas. Então a adoração a Deus é uma totalidade de vida. E isso é uma forma de adoração a Deus. Não é? Então, no meu ponto de vista, dar o dízimo é uma forma de expressão. De eu me expressar em adoração e amor a Deus. Não é? E ponto. Tá vendo, gente? Não é essa loucura que a gente vê aí hoje, não. De que, enfim, o amor ao dinheiro é o mal da raiz, né? Então, só para vocês entenderem, a pergunta que eu deixo para vocês hoje aqui no podcast é o quanto você ama a Deus. E acabou por aí. A sua reflexão, matamos por aí. Pastor Júnior, nós estamos numa era tecnológica onde todo jovem tem acesso a qualquer coisa. Muito fácil, né? Você ter acesso. Por um lado é bom, por um lado é ruim. A gente tem toda essa noção disso. Mas no meio de tudo isso, eu acho que é o garimpo, né? Então, você assiste tanto coisas boas quanto coisas ruins e vai garimpando todo esses vídeos, essas falas, essas pessoas, né, que têm suas nomenclaturas, seus cargos, seus títulos, enfim. Mas hoje, mediante a igreja, tem algo que permeia a internet que nós precisamos falar sobre isso, que é a volta de Cristo. A gente sabe que há uma especulação. Qual é a especulação que eu estou tentando falar para você? Se coloca medo para se trazer a pessoa. E a gente sabe que vir para casa ou vir para a igreja é um ato de amor. Não é um ato só, não é um ato de medo, porque o medo não prende ninguém há muito tempo. Uma hora ela percebe que não aconteceu. Ela vai seguir o rumo dela. Em tudo que a gente tá vendo, né? Em todos os sinais, como dizem, apocalípticos e tudo mais. E alguns falam que, desde a minha avó tá falando, meu bisavô tá falando. O senhor acredita que essa geração é uma geração que vai ver isso? Mediante os seus estudos, o senhor acredita que é apenas sinais? Qual que é a sua visão mediante isso? É óbvio que eu vou falar aqui é uma avaliação subjetiva, não é? Mas eu creio, eu não só creio, eu quero crer que essa é a última geração. Eu acho que biblicamente falando e teologicamente falando também, muita coisa já se cumpriu. E eu não digo só em fatores de catástrofes acontecendo por aí, um monte de coisa, mas eu digo em relação ao ser humano, o subjetivo. O amor. A falta do amor. Esse amor que se esfriaria. Não é? A gente percebe que a gente está vivendo um período onde tudo é subjetivo, tudo é sobre mim, onde o ego das pessoas está muito inflamado, onde boa parte dessas pessoas são narcisistas, não é? E isso tanto fora da igreja como dentro da igreja. Nós estamos vivendo um período que eu imagino
que Paulo, quando fala com Timóteo, já sabia. Paulo vai aconselhar Timóteo. Eu imagino que Paulo chega no Timóteo e fala: Timóteo, eu sei o que vai estar acontecendo em 2023, cara. Primeiro, o que vai acontecer? Os dias vão ser tão trabalhosos que as pessoas rejeitarão a sã doutrina. Aí você vai pro original de sã doutrina lá, aquilo que gera saúde. E terão seus ouvidos aguçados aquilo que gera comichão. Interpretação para comichão, aquilo que gera prazer ou concupiscência. Então, Paulo vai dizer, vai chegar dias tão difíceis, tão trabalhosos, onde eles não vão querer mais ouvir aquilo que gera saúde e vão estar aguçados para ouvir aquilo que gera prazer. E eu acho que esse, para mim, é o maior sinal. Por quê? Para ir para minha igreja, por exemplo, eu passo por 20 igrejas. 20, 15 igrejas. E eu vejo um paralelo em algumas igrejas, eu vejo a igreja lotada, tudo apagada, um monte de gente, falo, meu Deus. Outras igrejas vazias, não é? E aí o que a gente percebe? Que muitas dessas igrejas que estão super barrotadas hoje, elas não cresceram, elas incharam, não é? E uma igreja, quando ela não cresce, ela incha, ela gera morte no altar. E por que elas incharam? Porque eu não estou pregando aquilo que gera saúde, eu estou pregando aquilo que gera prazer. E quem é? E aí voltando à ideia, que vivemos um período onde é tudo eu, meu ego, eu. O que importa é eu comer, o que importa é eu beber, o que importa é eu também. Que a gente tem essas doenças psicossomáticas aí super avançadas, quase todo mundo com depressão, com ansiedade, sofrendo. Você vai ter o seu ouvido aguçado para... Vou para um lugar onde eu vou ouvir. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Você é poderoso. Amanhã vai ficar bem. Fica tranquilo. Não é? E isso é um sinal. Isso é um sinal. Então, as pessoas, elas, conforme o tempo tá passando, o seu amor tá esfriando, não é? Os princípios estão sendo invertidos de uma forma violenta, não é? Muito agressiva. Para mim, o maior sinal da volta de Jesus hoje é essa subjetividade toda. Então, eu creio, Júnior, que provavelmente essa é a última geração aí que vai estar em terra. Pelos seus estudos, pastor, quanto tempo você daria para isso? Mateus, tá aí algo que... 15, 20, 30, 50, 70, 100 anos. Cara, tipo, vamos lá. A gente tá falando de geração, não é? E geração é um período determinado de tempo. Para alguns, uma geração é 40 anos, para outros, uma geração é 60 anos, para outros, uma geração é 70 anos. Eu digo que essa geração é a última, não é? Mas pela teologia e pela Bíblia de forma nenhuma eu consigo datar isso. Esse é o meu ponto de vista, Júnior, né? Acredito que essa geração, cara, pela consciência das coisas, pelo esfriamento, até de amor ao próximo, eu digo tanto da igreja como fora da igreja, por exemplo, a gente viveu esse período terrível aí da pandemia. E no meio da pandemia, o que se pensava? Poxa, com tudo isso, tanta gente morrendo, com esse afastamento aí, não é? Quando a pandemia acabar, as pessoas vão estar um pouco mais humanas em relação umas às outras. A pandemia acabou, o que você percebeu que piorou? Muitos tiveram essa visão de que as pessoas iriam aprender com a pandemia, que as pessoas iam amar mais com a pandemia, que as pessoas iam olhar mais com a pandemia. Eu acredito que a pandemia só revelou quem é quem. Minha visão. Uhum. E a sua visão, mediante a pandemia? É um ponto muito bom esse daí que você... de só revelar quem é quem. Mas eu particularmente, eu tinha uma expectativa. Tipo, eu acho que quando tudo isso terminar, o pessoal vai estar um pouco mais humano, um pouco mais sensível em relação ao outro.
Meu ponto de vista é que isso só mostrou o quanto a gente vive uma geração egocêntrica, cara. Não é? Que o seu luto não é o meu luto. Então, o problema é seu, cara. A sua dor não é a minha dor. Então, pra mim, o que importa é eu estar bem. Se ninguém da minha casa morreu, tá tudo certo. Se eu não perdi o meu trabalho, tá tudo certo. Se isso não me afetou, tá tudo certo. Você, o problema é seu. Aí é contigo, não é? Então, literalmente, por aquilo que você falou, mostrou, não é? Quem é quem, de fato. Mas mostrou também o quanto essa geração aqui, esse período que nós estamos vivendo aqui, é um período que as pessoas estão muito egocêntricas, muito preocupadas com elas e não com o outro. Então, tipo, a sua causa não é a minha. E isso não é evangelho. Porque quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de quem é cristão e quem não é. Não é? Pós-pandemia. De humanidade, de quem é cristão e quem não é. E esses aspectos que a gente está falando aí é de quem é cristão e quem não é. E qual é o princípio do evangelho? De Jesus Cristo. Ame a Deus. E depois? Seu próximo. Como quem? Como a ti mesmo. Não é? Então o evangelho não se trata de mim, se trata do próximo. E a partir do momento que isso não faz parte da minha vida, isso mostra, primeiro, que o meu ego está muito inflado. E que, segundo, eu não fui convertido pelo cristianismo. Então ir à igreja não me torna um cristão. Claro que não. nós temos aí um povo aí que... Não, mas eu vou à igreja. E eu fico de boca aberta, assim. Que lindo, né? Continue. Quem sabe um dia, né? Água mole, pedra dura. Tanto baixo, não é que eu desisti, não. Digamos que é um caminho, né? Mas é aquilo que você falou. Água mole, pedra dura, uma hora. Até porque entra um ponto legal. Quando essas pessoas estão indo para uma igreja séria, não é? Que tem responsabilidade bíblica, que tem uma responsabilidade teológica, e a pregação do evangelho está sendo exposta, aí o Espírito Santo está trabalhando. Porque eu creio na graça preveniente. E como que funciona essa graça? Quando a pregação do evangelho está sendo exposta, o Espírito Santo está atuando. Não é? Está batendo na porta do coração de alguém, dizendo, me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar. Então, se essa pessoa que fala, mas eu vou para a igreja, se estiver indo numa igreja séria, que expõe a pregação do evangelho, não é? Então, uma hora isso vai acontecer. Uma hora o Espírito Santo pega ela lá e transforma a vida dela. Você acredita que existem igrejas que têm o nome de Deus, tem, assim, olhando aparentemente tem tudo de Deus, mas quem tá trabalhando é o diabo? Claro. Claro que crê. Olha lá o Odisseia. Então hoje nós vivemos tempos em que o que me faz saber sobre a seriedade de um local? Como trazer, como discernir na realidade, né? Uma igreja que ela... Porque realmente é bíblico, né? Que naqueles dias, se possível, até os santos. Mas como discernir isso? Porque se é tão parecido, se é tão igual, se é tão bom tecnicamente quanto a verdadeira, como discernir isso? Eu acho que hoje para você discernir esse local, não é? Esta igreja, você discerne pela seriedade que ela tem com a exposição da palavra de Deus. Eu acho que essa é a melhor forma hoje. É você entrar num lugar, numa igreja e ver qual é o nível de seriedade da pregação, da exposição. Não é? Eu não estou falando de
Gente, vem cá que tudo vai ficar bem. Não, tô falando seriedade com o evangelho verdadeiro, não é? Então, tem como medir? Tem como saber? Tem. Claro que tem, entra lá. Essa igreja ela canta 20 minutos de louvor, 40 falando de dízimo e oferta, depois vem alguém lá e fica falando coisa pra massagear o seu ego, cai fora, não é? Ou então vice-versa. Agora entrou num lugar e viu que a maior parte do tempo é dedicada seriamente à exposição da palavra, esse é o lugar pra você ficar, cara. Porque quando semanalmente o evangelho está sendo exposto ali, né? Naquela igreja você vai encontrar transformação de caráter. Você vai encontrar pessoas transformadas, pessoas que refletem a imagem de Cristo. Você vai encontrar pessoas que o evangelho mudaram ela. Então tá aí. Ah, como medir? Vou lá. Tem seriedade com aquilo que tá pregando? O que tá pregando? Ah, vai ficar tudo bem, que não sei o que. Corre. Ah, entrou num lugar falando de Jesus Cristo, tá apontando seu pecado, tá falando do evangelho, tá te ensinando sobre regeneração, sobre adoção, justificação, tá mostrando que, assim como Paulo, você é um miserável que depende da graça de Deus, não é? Tá ensinando o que Deus ama, mas Deus é justo também. Tá ensinando que você não deve sentir alegria só por aquilo que você conquistou, mas pregando que é necessário uma alegria diária, mas é da salvação, não é? Tá ensinando sobre a misericórdia, sobre a vinda. Cara, eu acho que esse é o maior termômetro hoje para você entrar numa igreja e saber, né, se é uma igreja que eu devo ficar ou não. Porque tem muita gente também que gosta da bagunça, né? A gente fala assim, mas tem... A bagunça, vamos colocar que ela é boa por um lado, na realidade, né? Por outro, não te leva a lugar nenhum, né? É o momentâneo. Aquilo que eu falei, essa bagunça aí, ela só te incha, né? Ela não vai trazer um crescimento espiritual para você. Ela vai te inchar, te inflamar, te inflar. Mas te fazer crescer espiritualmente, ela não vai. Não vai. Porque é mais ou menos assim. Nessas igrejas aí, eles te apresentam Jesus nanico. Jesus que é do tamanho de uma chave. Jesus que é do tamanho de um caroço que some. Jesus que é do tamanho de um cartão de crédito. E eles pregam uma imagem falsa de Cristo. Então muita gente vai para essas igrejas não por quem Cristo é, mas por aquilo que Cristo pode oferecer, não é? Então eu vou lá, ele dá a chave. Então eu tô ali, recebi a chave. Volto amanhã. Se ele não dá a chave, eu não volto mais. Ah, recebi uma benção hoje. Vou lá, tô na campanha, no propósito, vou voltar lá. Se no outro dia ele não te der a benção, você não volta mais. Você entendeu? Então, eles apresentam um falso Cristo a essas pessoas e essas pessoas compram a ideia. Porque eu vou por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é. Não é? É igual os fariseus quando interrogaram Jesus lá. Quero um sinal. Se me der um sinal, eu te sigo. Sem sinal, é só mais um. Então é gente que só vai para a igreja atrás de sinal. Sinal, sinal, sinal. E a culpa? A liderança. De quem mais? De quem está indo por causa de sinal. Não é? Ah, é bom ser curado? Claro que é. É bom você chegar lá e abrir uma porta? Que maravilha, cara. Só que minha preocupação não é essa. Não é. Se tudo isso acontecer, é uma consequência, eu vou louvar muito a Deus, mas se ele não me curar, se ele não abrir a porta, se ele não fizer nada, eu quero estar lá chorando aos pés dele, clamando a ele, louvando a ele. E é esse o sentimento, não é? Que as pessoas devem ter, se não tiver, que deve ser gerado dentro de você, não é? E tudo isso é só através da pregação, cara, da exposição da pregação. Não tem jeito. A bagunça é boa, só que o final dessa bagunça aí é terrível. Triste, né? Pra quem não acredita, minhas condolências.
Meu pastor, hoje nós temos uma muitos escândalos acontecendo, na realidade, dentro das igrejas. E o que me preocupa não são o escândalo em si, porque o escândalo é bom para que você veja onde é que você está indo, ou quem está dirigindo tal, né? Mas a gente sabe que com escândalo vem os feridos, né? Algumas pessoas se ferem, se frustram com a religião, com o formato igreja, decidem ficar em casa, não ir mais. Passamos por isso, né? Por essa decepção. E o que você deixaria hoje para quem nos assiste para falar assim, ainda vale a pena ir? Ainda vale a pena ouvir? Ainda vale a pena ser presencial no mundo tecnológico? Cara, eu diria para essas pessoas que Jesus, ele é incrível e maravilhoso, não é? E que quando você vai para a igreja, não é? A ideia não por exemplo, a igreja, querendo ou não, ela não é um banco que você está indo lá atrás de dinheiro. A igreja, ela não é um shopping que você está indo lá para você fazer amizade. A igreja, ela não é um hospital, e todo mundo fala, só para você receber uma cura. Vale a pena porque Cristo está lá. E a igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, ela é um povo pecador, não é? Mas não deixa de ser a noiva de Cristo, não é? Então, cara, não deixe de estar num lugar, em uma comunidade, podendo, não é, celebrar Jesus junto com outras pessoas. Você vê, acompanhar que lá acontecem transformações, que lá um ex-bandido entra bandido e se torna um ex-bandido, que lá alguém que se prostituía entra lá e tem a sua vida mudada e para de se prostituir. A questão é o local certo, a igreja certa. Você não vai encontrar uma igreja perfeita em lugar nenhum. E isso é fato, até porque se tivesse uma igreja perfeita, Jesus já tinha arrebatado ela. Você não vai encontrar. Você vai encontrar gente com diversas personalidades, eu não digo caráter, não é? Mas diversas personalidades. O colérico, aquele que é mais tranquilo, fleumático e assim por diante. Então, você vai chegar, vai ter dias lá que a galera não vai estar bem. Não teve um dia legal, as coisas não estão legais, e aí de repente, pô. Só que tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. O maior privilégio que Deus nos deu é de poder fazer parte da igreja, não é? De estar, viver essa comunhão, por exemplo. Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito que se relacionam. Então Deus não criou o ser humano para viver separado de ninguém. Deus criou o ser humano para o relacionamento, para estar junto, para estar envolvido. Então a ideia da igreja é essa, não é? É você estar lá, você estar envolvido. Porque querendo ou não, você vai encontrar suas dificuldades, você vai encontrar pessoas problemáticas, você vai encontrar de vez em quando os escândalos, mas sempre vai ter alguém lá. Se não for o João hoje, vai ser a Maria. Se não for a Maria hoje, vai ser o Pedro. Não é? Não é bom que o homem ande só. Não é? Se você cair, tem outro para te levantar. Então, essa comunhão com a igreja é essencial. Então, você que está nos ouvindo aí, saiba que vale a pena. Vale a pena, porque lá você encontra graça de Jesus, você encontra força em Jesus, você encontra um povo. Eu digo que igreja é igual caverna de Adulão, né? Ex-bandido, ex-drogado, ex-prostituto, ex-tudo, que quando chega lá não se contém, sabe de onde veio e sabe o que ele fez, não é? E a partir do momento que você chega lá, é esse sentimento.
Hoje eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Hoje eu entrei aqui sabendo de onde ele me tirou, o que ele fez por mim. Sente essa graça. E aí é maravilhoso. Lindo. Não é? Pastor, vamos entrar num tema polêmico. Toda oração é ouvida por Deus? Boa pergunta. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu creio que não. Eu creio que não. Não é toda oração. Principalmente aquelas orações onde a oração só fala de você. Deus, tem gente que, por incrível que pareça, ela vai orar, ela não agradeceu nem pelo dia. Uhum. Então, Deus, eu tô precisando de um carro, tô precisando de uma casa, tô precisando de uma cura, tô precisando disso. E a oração dela é 1 hora de oração toda, não é? Falando dela, das necessidades dela, do que ela precisa. E aí eu entro nessa questão. A oração, ela é um diálogo, é um refrigério para nossa alma. E esse refrigério vem não quando eu estou expondo a Deus tudo o que eu quero que Ele faça, mas quando eu estou entrando diante da presença dEle, reconhecendo quem Ele é, quando Ele é poderoso, quanto Ele é incrível, quanto Ele é maravilhoso. E eu não creio que toda oração é ouvida. Não creio. Até porque Jesus disse o seguinte, né? Tá um pouco distante, mas é paralelo. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Consolados. Que choro é esse? Será que todo choro recebe consolo? Que choro é esse que Jesus está falando? Será que é só eu chorar aqui que eu vou ser consolado? Esse choro aqui é o choro de oração mais compaixão. Entra aí, questão da oração. Oração mais compaixão. Então, você percebe que a oração, ela é movida também pela compaixão. Não é? Então você ora, não é? E nessa oração, nesse desabafo, você reconhece Deus, suas grandezas, não é? O seu poderio, o seu senhorio, e apresenta causas também. E todas essas causas devem vir com compaixão. Mas, meu pastor, vamos lá, 2 vertentes. Primeiro, o que eu mais ouço é que somos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Ele teria que ouvir, não é? Somos todos filhos de Deus, ele teria que estar ouvindo nossa oração. Segunda vertente, se ele não está ouvindo, o que eu devo fazer para que ele ouça a minha oração? Ou o que eu estou fazendo para que ele não ouça a minha oração? De repente, o que você está fazendo para que ele não ouça é sendo egocêntrico. É a única maneira, é a única forma de ele não ouvir minha oração? Eu acho que não é a única, mas eu acho que é o pilar principal. Eu acho que entra a questão também de orar errado, né? Acho que Jesus, ele deixou um exemplo claro de como deve ser uma oração. O que ele disse? Ai, nossa. Quando for orar... Entra no teu quarto. Não, ore assim. Aí vai lá. Pai nosso, que estás no céu. Percebe que o começo da oração está fazendo o quê? Louvando a Deus. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus, ele vai dar uma diretriz ali, ele vai dar um padrão ali, não é? De como se deve ser uma oração. Então, o que... Por exemplo, um outro aspecto aí que eu acho que se trata dessa questão de... por que Deus não está me ouvindo? Pô, o cara vive uma vida miserável. Miserável em que aspecto? Aspectos de se prostituir. Conhece a verdade.
conhece a verdade, não é? Mas é um cara que só vive fazendo coisa errada, só vive se prostituindo, só vive adulterando, só vive fornicando, só vive enganando, só vive fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, bateu aqui o arrependimento. Vou orar. Deus sabe que o que aconteceu ali não foi um arrependimento, foi um remorso. Eu acho que Deus ouve um cara arrependido. E existe, na realidade, muita diferença entre remorso e arrependimento. Claro. Então, se você é uma pessoa arrependida, independente do que você fez, eu acho que Deus vai te ouvir. Mas se Deus te conhece, olha a presciência de Deus. Então, se você vem com remorso para Deus, eu acho que... Não é? E remorso em que aspecto? Não, eu tô arrependido agora. Mas amanhã eu já tô fazendo tudo de novo. Mas hoje eu não quero mais, eu vou me livrar disso. Mas aí amanhã... Se o cara a mesma coisa. Se o cara só tem remorso, a mulher só tem remorso das coisas que faz e não consegue abandonar essa prática, qual que é qual que seria a saga dela? Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, vamos colocar um adolescente, né? Adolescente tem aquela questão de toda a puberdade e tal, né? Isso mexe muito com a cabeça do adolescente, principalmente quando ele vem de igrejas tradicionais. Sim. Né, que dizem pra ele que tudo é o pecado, né? Então ele não tem hormônio na vida dele, né? Nada funciona com hormônio, né? Então o hormônio não tem trabalho nenhum nisso daí, né? Então, tudo que ele faz é pecado, tudo que ele faz é errado. Ele vive com arrependimentos, comete erros pelo meio do caminho, e assim, na concepção igreja, ele já tá condenado. E a concepção, tipo assim, pô, não tô conseguindo mudança. O que eu faço pra mim? Acho que tem muitos jovens nessa condição. Ele sabe que é errado, ele sabe que, perante padrão que Cristo deixou pra nós, para que seguirmos as diretrizes dele, para alcançar uma salvação, tá errado, só que ele não consegue abandonar a prática. O que ele faz nesse sentido? Nossa. Ele vai se martirizar, ele larga a igreja, ele para de ir pra igreja. O que ele faz nesse sentido? Cara, muito boa pergunta. E eu começo respondendo ela primeiro com um aspecto. Isso mostra o quanto a igreja não está ativa em todas as suas áreas. Exato. Não é? Por quê? Porque um menino de 16 anos de idade, 15 anos de idade, ele não tem que aprender sobre sexualidade na internet. E, na realidade, o que nós vemos hoje é o contrário. E nem na prática, você entendeu? Sim. Eles não têm que ser educados, até financeiramente também. Financeiramente, sexualmente, não é? A igreja, ela tem que entender o seu papel no meio da sociedade, entender as dificuldades de hoje, desse período que nós estamos vivendo, que a gente não está falando de 40 anos atrás, nem de 30, não é? A gente está falando de um período onde, cara, a pornografia, a sexualidade está exposta, não é? Então, uma criança de 5 anos de idade com o celular na mão consegue digerir conteúdo pornográfico. Sim. Você entendeu? Então, a igreja, ela precisa estar ativa em todos os seus âmbitos para entender, não é, a idade dos seus jovens, dos seus adolescentes, das suas crianças e trazer uma educação bíblica, não é? Uma orientação segundo os preceitos e os conceitos da Bíblia Sagrada, não é? E um outro aspecto importante também de um jovem são ter pais dentro de casa. Pais que consiga ensinar para eles, não é? Que consiga mostrar este caminho para eles. Júnior, eu tô assistindo aqui e tal, minha igreja não ensina, os meus pais não ensinam e eu não consigo deixar, abandonar. Cara, o conselho que eu daria, e esse conselho aqui é mais uma vez uma avaliação minha subjetiva. Cara, leitura da palavra de Deus e oração. Não é? Porque a partir do momento que você abre a Bíblia, estuda, lê a Bíblia, você conhece o caráter de Deus. E eu acho que isso mostra que você está querendo de fato sair dali. Que você está querendo de fato abandonar isso. Uma outra coisa, um devocional. Isso vai ajudar muito. Não é? Levantar cedo, cara.
ler, ter uma programação de leitura, tirar um tempinho de oração. Eu acho que tudo isso vai te ajudar muito, não é? Leitura da palavra de Deus. Eu sou meio antigo para essas coisas. Existe uma fórmula mágica? Existe para mim... Não, cara. Não existe. Primeiro, que nós somos inclinados ao pecado. O pecado habita dentro de nós. Então, o pecado, ele influencia seus pensamentos, seus sentimentos e as suas atitudes. Não é? E teve um teólogo que disse que o pecado de Adão tomou toda a humanidade, assim como um dilúvio. E não tem ninguém isento do pecado. Então, e aí Paulo vem falando também que nós somos inclinados mais ao mal do que ao bem. Então, nós somos tendenciosos a praticar o mal. Não é? Então, se eu tenho dois caminhos na minha frente, um do bem e o do mal, eu me inclino para esse caminho do mal. E é normal, porque o ser humano, ele tem dentro de si o pecado do Adão e as consequências desse pecado. Então, não é que você vai se tornar um santo da noite para o dia. E não existe um antídoto para isso. Nenhum remédio que vai fazer isso. Todos os dias você vai querer, por exemplo, aqui pode falar? Pode. Você vai querer se masturbar. Porque são seus hormônios e o seu corpo é um corpo influenciado pelo pecado. Sim. Todo dia, se você... eu pratico isso, todo dia você vai querer praticar. Todo dia, todo dia, todo dia. O que vai te dar graça e força é, primeiro, você reconhecer. Sim. Não é? Eu reconheço que eu sou influenciado por isso. Não é? E qual que é o caminho para isso? Um caminho de uma, digamos, uma cura. Não é? Cara, oração e leitura da palavra de Deus. É você querer estar próximo de Deus. É você querer estar próximo de Cristo. E essa aproximação vem em relação a essa leitura. O que é muito louco, meu pastor, desculpa, é assim, eu ouço muitas reportagens, estudo, na verdade, eu tive o privilégio de estudar um pouco, não vou dizer a medicina em si, né, mas eu tenho algumas curiosidades mediante a isso. E uma das minhas formações hoje, apesar de não praticá-la, é de instrumentador cirúrgico. Então isso me fez ver várias vertentes, né, ao longo do caminho. E ao ponto de ouvir médicos falando, psicólogos falando que, é saudável. É normal. Como é que você pega um jovem que foi criado de que é saudável, a sua prática vai te levar a um casamento saudável? Com a Bíblia que ela vem totalmente contra a prática, mas sim a espera. Não contra a prática em si, mas a espera saudável da prática, na realidade, né? Sim. Então, nós além de bater na contramão do mundo, nós temos profissionais formados que te dão apoio, que te incentivam a prática, que para os cristãos, né, é uma prática pecaminosa, né? Mas pro cara que tá indo pro médico, pro jovem que sai da igreja e chega lá no médico com algum problema de hormônio e fala assim, não, é normal, pode praticar. Com essa dualidade, né, que nós temos entre o mundo e o espírito, que eu acho que tá matando o jovem hoje, né? Fazendo com que ele se perca ao longo do caminho. Escuta quem? O meu pastor que tá ali na igreja pregando, que já tem 60 anos, eu vou escutar o médico que é formado em 10 anos. Cara, é muito complicado. Porque assim, o médico tá errado? De certo ponto de vista, não. Do ponto de vista dele, não. Não é? Digamos que dessa juventude aí 100% faz. Sim. Não é? O problema, o grande problema é o que não só a questão do hormônio, não é? Mas aquilo que moveu, ou aquilo que foi procurado pra, ou aquilo que foi assistido pra, entendeu? Porque eu acho que o grande mal se centraliza ali. Um jovem hoje,
ele vai se masturbar, ele não vai tá na cama, tá no banheiro dele, pensar numa planta e se masturbar. Ou numa árvore, não é? Ou num caminho, ou num trânsito. O que ele vai fazer? Ele pensa em algo que mexeu com a cabeça dele, né? Seja um jovem, seja uma jovem. Primeiro ponto, ele pensou em algo, não é? E o que foi que ele pensou? De repente... Vamos lá. Depois, se não puder falar isso aqui, depois você corta. Não, pode falar. Tem um jovem... O cara pensou na esposa de um cara da igreja. Lascou-se. Lascou-se, viu, filho? Lascou-se, viu? O cara pensou em uma irmã. O cara pensou em uma mulher. Ou quando não é o pensar, o cara assistiu. Sim. Vamos lá. Um vídeo que... Cara, a gente olha aí. Esse mercado negro pornográfico, não é? Acontece meninas escravizadas. Cara... Não só escravizadas, meu pastor, me perdoe. A gente tá... Nós estamos falando assim, Instagram. Tem um tal hoje de OnlyFans. Né? O pessoal vende pé, cabelo, nariz, braço. Tudo. Né? O cara vende tudo ali, né? Nós temos aí jovens, literalmente jovens, eles completam 18 anos e se vendem pela internet. Vai ter dinheiro, né? Então, outro dia, as pessoas acham isso engraçado, mas elas não têm noção de quanto isso vai influenciá-lo no futuro. Claro. Né? Outro dia, eu tava vendo um jovem entrevistando o outro, falou assim, como você ganha dinheiro? Ele falou assim, eu vendo foto do meu pé pela internet. Assim, caramba, e aí o cara falou assim, você ganha quanto? Ele falou assim, eu ganho 150 mil por mês. Como é que você pega uma pessoa, uma jovem, que ganha 150 mil reais por mês, vendendo foto do seu pé pela internet, pra caras que são tarados por pés? Como é que você vai falar pra ela que o negócio desse é errado, sendo que ela tá vivendo disso, pagando suas contas, comprou sua casa, seu carro, blá, 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 blá. Como é que a pessoa larga um negócio desse pra poder viver? Fala assim, não, eu vou pra igreja, vou ver o Cristo, vou largar isso. A gente tá vivendo numa época, meu pastor, não... Assim, eu não quero trazer polêmicas, assim, né? Deixar o povo assustado. Mas a gente tá vendo jovens que estão sendo influenciados diretamente com isso. Sim. A internet, ela está trabalhando diretamente com a cabeça do nosso jovem. E se a gente não é capaz de falar, abordar e conversar sobre esses assuntos, seja aqui ou seja dentro da igreja, fique tranquilo, a escola ela vai falar, ensinar do jeito que ela tem que falar, o médico ela vai ensinar e vai falar do jeito que tem que falar. Se você não falar nada, sua casa não falar nada, sua igreja não falar nada, o mundo ele vai falar e o seu jovem vai participar de acordo com o que ele tem. O que eu tô tentando dizer aqui hoje é que como é que eu vou mostrar para esse jovem, como é que esse jovem vai falar assim, não, estar com Cristo é melhor, passar esse sofrimento com Cristo vai ser melhor do que eu vender o meu pé pela internet, do que eu vender meu corpo pela internet. E eu tô precisando de dinheiro, é algo tão fácil, tão simples, tão tranquilo de se fazer tecnicamente, porque eu tenho um celular na mão, eu crio uma conta, eu tenho o meu quarto sozinho, eu vou lá, tiro as fotos que eu tenho que tirar e revendo. Como assim... A gente sabe que também tem um erotismo que tá por conta disso, tanto infantil quanto a era hoje de erotismo, ela é muito forte, muito presente, né, em tudo que você vai ver, um comercial, todos os comerciais estão pautados mediante o erotismo, se a gente for parar pra olhar, né, isso é triste, né, porque eu acho que não é algo que tem que ser pautado, mas é algo que a sociedade impõe hoje, né? Então nós temos jovens literalmente se perdendo por conta disso, né? Por conta dessa erotização toda, corpo, roupa, mente, cirurgias plásticas, enfim, a questão da sexualidade. Então, hoje nós não estamos aqui pautando quem é homossexual, quem é lésbico, mas você sabe que existe alguns pontos que, por exemplo, a pessoa nasceu assexuada, ela não tem desejo por homem, por mulher, ela não vive como os outros. Sim. Né? Como se portar numa sociedade que é tão erotizada, né? Então, a gente vê que os jovens, eles estão com acesso fácil a todo esse mundo. E nós estamos aqui lutando
pra falar assim, cara, viver com Deus vale a pena. E aí, meu pastor teólogo, como é que eu vou colocar isso dentro da minha igreja? Eu acho que tem pastores que estão passando por isso dentro das suas igrejas e não conversam, não é nem porque ele não sabe, é porque ele não tem a mínima ideia de como começar. Eu acredito que a igreja ela precisa trabalhar com planejamento. Ô, Mateus, eu falo isso daqui e repito. A igreja precisa estar ativa em todos os âmbitos que a sociedade hoje, esse período hoje exige, não é? Então ela tem que saber tratar um cara com problemas espirituais, ela tem que saber tratar um cara com problemas psicossomáticos, ela tem que saber tratar um cara viciado em pornografia, ela tem que saber tratar um jovem, né, que de repente vê nesse mundo aí virtual e digital, erótico, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e então ela tem que saber, ela tem que estar ativa, ela tem que se preparar, entendeu? Ela tem que ter pessoas capacitadas que cuide dessas áreas específicas dentro da igreja. Não é? O pastor não vai dar conta de tudo. Não mesmo. Obviamente, cara, mas não dá conta de tudo, mas pode preparar, não é? Por exemplo, meu ponto de vista, hoje, digamos que eu fosse pastor de ministério ou de algo do tipo. Cara, eu sei que tem pessoas que precisam, dentro da igreja, precisa de psicólogo, tem pessoas que vai precisar de alguém que domine essa área erótica, de sexualidade. Eu sei que vai ter alguém que vai precisar dessa área, dessa área, dessa área. Parece uma missão impossível? Parece, mas não é. Cara, eu vou pegar pessoas daqui e a gente vai investir essas pessoas nisso aqui. Então, aqui, cara, paga uma faculdade, ajuda. Se não dá, ajuda. Coloca na psicologia. Coloca outro para aprender assunto de sexualidade. Outro para aprender isso, aquilo. Cara, é um investimento que você faz que a longo prazo vai trazer um resultado, cara, fenomenal para a igreja. Entendeu? Hoje, quando a gente vê um jovem, que nem você falou, mas por que eu vou para a igreja? Se eu tô vendendo minhas fotos aqui, dentro do meu quarto, sem fazer nada, tô ganhando 150 mil. Por que eu vou para a igreja? Aí eu te faço uma outra pergunta. E por que futuramente eles acabam indo? Salomão respondeu. Porque tudo era vaidade, aflição de espírito e proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão em Eclesiastes está transbordando sabedoria. Ele vai falar o seguinte, cara, eu amo Salomão. Para mim, conhecimento horizontal é o melhor. É o melhor. E aí para pensar que tudo que essa sociedade deseja hoje, Salomão ele vai dar uma resposta. É como se Salomão estivesse dando uma palestra pro pessoal de hoje. Se você chega para alguém dentro da igreja e fala, o que você acha que você precisa para você viver bem? Aí, de repente, alguém vai te responder, bom, uma casa própria. Porque se eu tivesse uma casa própria, eu ia parar de morar de aluguel, quero um apartamento, uma fazenda ou algo do tipo, moro aqui no meio da favela e tal, não consegui conquistar. Então, para mim ser feliz hoje, eu quero uma casa própria. Aí Salomão vai responder dizendo o seguinte, cara, eu não tive mansão em Alphaville. Eu tive obras magníficas. E essas obras, essas casas magníficas que eu tive, eram tão magníficas que no meu jardim eu tinha árvores com toda a espécie de fruto que você imaginar. Então a minha casa era magnífica e quando eu saía para fora pro meu jardim, qualquer fruta que eu quisesse eu pegava no pé. E eu percebi que agora eu tô velho, que tudo isso era vaidade, aflição de espírito e proveito nenhum havia debaixo do sol. Só que não para por aí. Aí, de repente, alguém diria para você, bom, não é, aí entra nessa questão, não é a casa. Queria ter muito dinheiro.
Se tivesse muito dinheiro, eu comprava aquilo, tinha um carro, fazia isso, aquilo, tal. Então, se eu tivesse muito dinheiro, pagava minha dívida. Se eu tivesse muito dinheiro, eu era uma pessoa feliz. Salomão vai dizer, eu não tive dinheiro. Antes de mim, não teve ninguém mais rico. Eu fui rico mais do que qualquer rei que você possa imaginar. Então, era ouros e pedras, a riqueza de Salomão até hoje a gente não consegue medir. Então, Salomão diria também para essa pessoa que é o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, cheguei na minha idade velha, eu não tive o que você quer ter, 1 milhão, 2 milhões. Tive muito dinheiro. Muito, mais do que qualquer outro antes de mim. Eu percebi que tudo é vaidade, aflição de espírito, proveito nenhum há debaixo do sol. Bom, Salomão, não é dinheiro, não é casa. Eu quero curtir a minha vida. Quero ficar com quem eu quero ficar, me prostituir, quero ir pra balada, quero beber, quero usar droga, quero fazer isso. Sou jovem ainda, eu quero aproveitar. Salomão vai dizer o seguinte, cara, tudo que o meu coração sentiu desejo, de nada lhe neguei. Então Salomão não saiu pra festa. Tudo que você possa imaginar que ele sentiu desejo de fazer, ele realizou. Ele não ficou com uma mulher. Ele ficou com mais de 1000. Perando os 1000. Então, e ele ainda vai te fazer. Eu, além de realizar todo o desejo do meu coração, tudo que eu tinha vontade, eu me entreguei a todos os meus prazeres. Então, tudo que eu tinha prazer, eu fazia. Tudo. Aí o capítulo 2, quando você chega no resumo, você vai ver Salomão dizendo o seguinte, bom, tive carro, não, carro não, tive casa, tive palácios, tive dinheiro, cara, fiz de tudo que eu queria imaginar, só que agora que eu tô velho, cansado, eu percebi que a minha felicidade tá utópica. Eu percebi que tudo isso que eu tanto quis e almejei, era aflição de espírito. E agora que eu tô velho, eu percebi que proveito nenhum há de nada disso debaixo do sol. Em outras palavras, Salomão está dizendo, eu experimentei de tudo que você pensa que pode experimentar. Tudo. E agora que eu tô velho, eu percebi que nada disso me trouxe felicidade. Eu percebi que tudo isso me trouxe alegria, não felicidade. E por que eu entro nessa questão? Alegria e não felicidade. Porque a alegria, ela é um estado. Não é? Então a alegria, ela é um efêmero. O que é um efêmero? Tudo que é transitório está debaixo do sol. Então, isso daqui me faz alegre, não me faz feliz. Por quê? Porque já acaba. O carro faz alegre, me faz feliz. Por quê? Porque já acaba. Está debaixo do sol. Saúde acaba. Dinheiro acaba. Fama acaba. Está debaixo do sol. É efêmero, é transitório. E por que nada disso traz felicidade? Porque felicidade não é um estado. Felicidade se resume em ser. Então, eu não sou feliz hoje e feliz não amanhã. Felicidade se resume em ser, não é? E a nossa felicidade se pauta em quem? Em Cristo. E aí a gente começa. Ele não sofre alteração de caráter, nem de personalidade. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele não é um estado, ele é eterno. Então, tendo carro ou não tendo dinheiro ou não tendo... eu sou completamente feliz em Jesus Cristo. E o que eu queria falar com tudo isso? Que esse desejo impulsivo, dinheiro, através de vídeos, de fotos, tal, vai trazer para essa galerinha uma alegria momentânea. Por que eu te falei que futuramente eles procuram? Porque eles estão prejudicando a saúde da alma. Vai passar um tempo, o dinheiro já não satisfaz mais. A depressão vem, a ansiedade vem, os traumas vêm, não é? E aonde é que eu vou me livrar disso? Escapar disso? Eu vou tentar ir para a igreja para ver se eu consigo. Então, não adianta, cara.
quer ser feliz, e aí eu falo para quem está me assistindo, quer encontrar felicidade genuína, é só em Cristo. É só em Jesus Cristo. É uma felicidade que ela não tem tamanho, cara. Eu posso ter carro, posso não ter carro, acordado bem, acordado mal, posso estar doente, posso estar bem, não importa, não importa, pelo simples fato de saber que eu não merecia, eu merecia a morte. Só de saber da onde foi que ele me tirou, o que foi que ele fez por mim. Ele me vestiu, ele me calçou, ele me deu uma família, ele me deu o teto, ele colocou o pão na minha mesa. Não é? E a tudo que eu tenho eu devo a ele. É por isso que às vezes a gente tá na igreja, chega na igreja, o dia não foi bem, a semana não foi boa, o mês não tá legal, tá tudo desmoronando em cima da sua cabeça. Mas é só sentar lá e ouvir um hino 15 da Paul consegue, você tá chorando, cara. De repente você começa a chorar. Então, é isso. Entendeu? Que fique essas pessoas que de repente estão acompanhando, entenda isso, que cara, a felicidade é só em Cristo. Nossa felicidade se resume em saber, não merecia, mas fui comprado, preço de sangue, e Jesus me ama, cara. E Jesus não só me ama, Jesus vai me salvar. Jesus vai me salvar. Então, tudo isso passa. E o próprio Salomão, depois de falar, dar toda essa lição, vai pro capítulo 3, vai dizendo, pra tudo tem um tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer, de abraçar, deixar de abraçar. Não é? Eu oro para que essas pessoas consigam ter se dispersar logo. Não é? Que o diabo não fique enganando elas por muito tempo. Que eles percebam que literalmente o dinheiro é o mal. Se não é você que domina ele, mas ele que te domina. Não é? Aí Jesus, o que a Bíblia fala a respeito disso? Aonde estiver o seu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Não é? E aí o coração que Jesus está falando ali não é o órgão que está batendo aqui. O coração é aqui, a minha mente. Aonde está a minha mente, a minha consciência. Então, aonde estiver a minha consciência, está ali o meu tesouro. Então, a minha consciência não está no dinheiro. Não é? Eu preciso e necessito dele. Preciso fazer um curso de educação financeira para dominá-lo. Mas meu coração está em Cristo. E se está em Cristo, lá está meu tesouro. E se meu tesouro está lá, aconteça o que tiver que acontecer. Aqui eu estou feliz. Nele eu estou feliz. Nele eu estou completo. Entendeu? Pronto. Resolveu todas as questões. Eu gosto disso, gente. Eu gosto disso. Meu pastor, a gente está extremamente feliz. Mas assim, por demais. Eu queria fazer mais 1 milhão de perguntas para você aqui. Mas eu quero trazer o senhor para um programa polêmico, assim. Polêmico mesmo, pra gente tirar dúvida. Pra gente tirar várias dúvidas. Porque tem várias dúvidas, tanto de igreja, ministerialmente, teologicamente. A gente vai ficar o quê? Umas 10 horas aqui brincando, conversando. Você sabe que por se aí. deixar... Comprar pizza. Não é? E vamos embora. Exatamente. Se deixar, eu fico. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem tá te ouvindo. Pro jovem que tá te ouvindo, pra pessoa que tá te ouvindo, pra pessoa que tá desanimada, uma pessoa que tá na igreja, que não tá na igreja. Uma mensagem do seu coração para que eles possam se reanimar de novo em Cristo. Cara, eu vou deixar um versículo, não é? Que mexe muito comigo até hoje. Tá no Salmo 102, versículo de número 7, que diz assim: velo e sou como um pardal solitário no telhado. Esse versículo fala de alguém que está vivendo um período muito difícil da sua vida e uma crise existencial tão grande que ele vai procurar alguma coisa que possa simbolizar, tipificar o que ele está passando. Eu imagino, configuro na minha mente, infiro
esse cara sentado, de repente ele olha um pardal voando. Ele vai dizer, ó, velo, tenho tomado cuidado e me tornei como um pardal solitário em cima do telhado. Aí vamos lá, já resumo, tá? Com tantas aves do céu, pra esse cara dizer que se parecia, por que um pardal? Por que um pardal? Por que ele não disse, velho, sou como a águia que voa, que tem força? Por que ele não disse, velho, sou como um gavião, que tem força na garra? Por que ele disse, velho, sou como um pombo? Ou velho, sou como os pássaros, esses pássaros de hoje que tem as pernas grandes? Cara, o pardal não tem a força de uma águia. O pardal não tem os olhos acenos de um gavião. O pardal não tem as pernas grandes desses pássaros que voam para o mar e pegam um peixe. Se uma pardal for tentar matar um pássaro, matar alguma presa para digerir, é mais fácil a presa matar o pardal e comer o pardal. Se ele for tentar ir para o mar para pegar um peixe, ele vai morrer afogado. E quais são as características desse pássaro que não tem estatura nenhuma? Quando esse pássaro está com fome, ele voa para cima de um telhado. Por quê? Porque o seu instinto lhe faz crer que Deus não vai o desamparar. Então ele voa para cima de um telhado, porque ele sabe que Deus vai fazer os ventos bater nas grandes imigrações e levar pequenos grãos para ele se alimentar em cima do telhado. Não é? Então, quando eu olho para este texto, eu vejo a paternidade de Deus. Vejo um Deus que é pai, um Deus que cuida. Aí Jesus disse, olhe para as aves do céu. Eu alimento ela todos os dias, quem dirá de você que é filho meu? Aí Jesus disse também, pode uma mãe que amamente seu filho esquecer e o abandonar, mas eu jamais o esquecerei. Então a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo, para você que acompanha a nossa live, é que Deus é o nosso Pai. Que você tem um Pai, que você não está desamparado e nem desamparada. Tem alguém que te ama, tem alguém que até aqui te guardou, até aqui te livrou, até aqui te protegeu. Tem alguém que no dia da sua violação estava do seu lado. Tem alguém que no dia do seu abandono não te abandonou. Tem alguém que no dia que te rejeitaram não te rejeitou. Tem alguém que colocou sapato no seu pé, roupa no seu corpo, pão na sua mesa. E é esse pai aqui que está dizendo para alguém que vai assistir e acompanhar, eu te amo e não abro mão de você. Então, independente do estado que você esteja passando, dificuldade, abandono, saiba, seu pai hoje aqui está falando com você, dizendo eu te amo, não abro mão de você, não desisto de você. Tô com saudade, você tá fora da igreja, tô com saudade, volta que eu quero te dar um abraço. Psicólogos comprovam que um abraço é capaz de curar doenças psicossomáticas da alma. Imagina o peso do abraço de Deus. Olha para você de onde você estiver acompanhando essa programação. Olha o quanto Deus já fez. Olha o quanto Ele já guardou. Olha o quanto Ele já livrou. De repente estou falando para alguém que era para ter morrido de Covid. Que era para estar no UTI, sem ar no pulmão para respirar. De repente estou falando para alguém que era para estar na Cracolândia, dentro de uma penitenciária, dentro de um roncó. De repente estou falando para alguém aqui que já era para ter se suicidado. E até a corda do seu quarto Deus quebrou. Para te guardar. E essa é a minha mensagem. Deus te ama, Ele te ama e não abre mão de você. Então, independente de qualquer coisa, saiba que quando você esteve no seu quarto chorando, Ele estava lá. No dia do acidente, Ele te guardou. No dia do assalto, Ele segurou a mão do bandido para não atirar. Que no dia da entrevista, Ele te ajudou a passar e a não errar em nada. É esse Deus aqui. É esse Deus aqui que está dizendo, eu sou o teu pai. Amém. Amém. Meu pastor, você sabe que esse programa é financiado, um dos patrocínios deles é a ML. Então está aqui um amadeirado, um doce e um cítrico. Por favor, experimente. É um presente dos nossos patrocinadores para casa. Pessoal, olha que bênção. Tudo aqui é top. Cara, pessoal aqui é top, a comida é top, o papo é top.
E eu tô ganhando esse presentão que, na verdade, eu já vi mal intencionado pra ganhar. Eu já vi mais... A gente chegou aqui, não foi, Matheus? Eu já falei, cadê os produtos lá? Coloca... Cadê os produtos lá? Coloca aqui na mesa. Ó, eu vou usar, na verdade não usava, a partir de hoje tô usando ML Essencial. Vou levar pra minha esposa. Minha esposa, hoje eu vou ganhar uns beijos em casa lá, porque eu vou dar um presentão pra ela. E eu quero indicar pra vocês aí, cara. O Matheus é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu sou muito fã. E é um empresário agora também. Tem aqui o ML Essencial. Esse aqui é o quê? Creme Ivo? Creme Ivo, que é o cítrico. Esse é pra quê? É um creme corporal cítrico. Olha. Fixação top. Acho que pra gente que trabalha de Uber, isso aqui vai ser... Você tem um doce, que é o Flora. Isso. Esse é o doce. E o Mogno, que é o amadeirado. Pessoal, uso... Não sei se tá pegando ali. Uso a partir de hoje, recomendo. Entra na página do Matheus, pede. E vou dizer o seguinte pra vocês. Vou dar um conselho aqui pra vocês. Não é verdade? Quer ganhar um presente em casa hoje? Seja sábio. Aqui, ó. ML Essencial. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui, pelo papo, por tudo, cara. Foi um privilégio pra mim. Uma alegria muito grande. Espero que a gente siga aí nessa parceria top, porque eu sou fã de você. Sem dúvida. Gente, foi um prazer mais uma vez tê-los conosco aqui nesse programa maravilhoso. Olha, não percam, o próximo convidado já está confirmado. O Pastor Júnior, ele volta no próximo ano, viu? Que a gente vai fazer aqui um negócio bem legal. Mas foi incrível poder te receber, meu pastor. Obrigado por esse tempo magnífico, pela sua sabedoria, por esses ensinamentos tão incríveis que o Senhor te revelou e tem te revelado a cada dia, ensinado e colocado sobre sua vida. Foi um aprendizado enorme aqui neste local, poder ouvi-lo, poder colocar algumas perguntas. A gente tem 1 milhão a mais de perguntas, mas tudo que foi pautado e colocado aqui foi de extrema importância e principalmente de sabedoria incrível sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Foi um aprendizado sobrenatural. Gente, valeu. Deus abençoe. Tudo de bom. E estamos aí na próxima quinta-feira com mais um convidado incrível. E vamos estar falando de saúde no próximo programa com o nosso convidado incrível, que é o Rafael. Não perca, vai ser top também, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo programa.